Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai falar sobre a produção musical é a estrutura básica da sua música. Então, a maioria das pessoas toca violão, compõe as músicas no violão, certo? Vamos falar de uma maneira bem popular, e o violão é um dos instrumentos mais populares que a gente tem. Então, imagina que a sua música, para ter uma forma de um arranjo interessante, ela vai ter que ter uma introdução, né? Quantos versos, quantos refrões você vai cantar, caso tenham refrões, nem toda música tem refrões. Vai ter solo de algum instrumento, né? Uma guitarra, um piano, uma flauta, um saxofone, você pensa em um solo. Você pensa em riffs durante a música. Riff, diria que riffs são né? Como Satisfaction, do Rolling Stones. E que tipo de final vai ter sua música? Você pensa em fazer um final em fade, né? Que ela vai diminuindo o volume. Vai ter algum final especial. Então são todos esses elementos que a gente precisa pensar, se possível, antes de começar a produzir no computador ou em estúdio, né? Pensar a estrutura da sua música, a forma dela, começo, final, meio, solos, quantos refrões, no final a gente repete mais uma vez o refrão, né? Então essa estrutura, se possível, faça isso, né? Anote no papel essa estrutura, em partitura ou em cifra, ou mesmo apenas um roteiro, se não for o caso de escrever a música. Primeira coisa muito importante é essa, a estrutura, não necessariamente o arranjo, mas a estrutura formal da sua música. Segunda coisa importante, quem vai cantar a sua música? Você mesmo vai cantar? Você que compôs? O tom tá bom para você ou não? Tem que mudar o tom. Ou outra pessoa vai cantar e você ainda não sabe o tom desta pessoa. Então você precisa encontrar este cantor ou esta cantora e ver um tom melhor para essa cantora, e você já começa a trabalhar a sua música no tom certo. Muitas vezes eu pego eu mesmo, começo a produzir uma música e no meio da música, vou querer que outra pessoa cante. Um erro, porque aí muitas vezes o tom não bate. E muitas vezes, como a gente já fez parte da música, o cantor tem que se adaptar ao tom que está gravado. E aí a voz não fica tão boa. Então, segunda coisa muito importante, quem vai cantar e se o tom que você compôs é confortável para este cantor. Se não, já pense no novo tom, já adapte esta música para este novo tom, né? Dois passos importantíssimos que é legal já pensar antes de começar a produzir. A estrutura formal da sua música e o tom certo para o cantor ou para a cantora. Certo? E claro, como terceiro passo, eu acho que é interessante também, antes de você começar a produzir, pensar ideias de arranjo. Quando eu produzo algum artista diferente, eu sempre pergunto referências de arranjo, que vão desde Beatles até que seja Caetano Veloso e artistas em comum, né? Vários artistas, instrumentos, vai ter bateria, vai ter percussão, saxofone, trompete. Quem são os músicos que vão gravar? Isso é muito importante. Quem você pode contar para a gravação, porque também não adianta eu pensar, eu quero muito um trombone na minha música, mas eu não conheço nenhum trombonista. E o trombonista que eu conheço vai cobrar um cachê gigante, eu não vou poder pagar. Então, por que não trocar o trombone por instrumento pelo bem da sua música, pelo bem da sua produção? Então são todas coisas organizacionais que é bastante importante e ajuda muito a serem pensadas antes para que não atrapalhem o processo criativo. Ok? Então esses são os três primeiros grandes toques que eu acho que eu posso dar para vocês. Feito isso, temos então a hora da gravação guia, que é uma gravação extremamente importante que vai ser a base para todos os outros instrumentos. Em geral, esta gravação é feita muitas vezes pelo próprio compositor, em formato violão e voz, por exemplo, ou piano e voz, um instrumento harmônico, e a voz, ou se for uma música instrumental, um instrumento solista, um sax, né? A guitarra, um piano. Mas é muito importante, pessoal, que esta gravação guia esteja bem feita,
Porque, por exemplo, é muito comum fazer uma gravação guia de violão e voz no estúdio e depois o baterista gravar a bateria em cima desse violão e voz. Mas, se o violão não estiver bem tocado, provavelmente o baterista que for gravar também não vai tocar bem. Então é muito importante que essa primeira gravação guia seja feita com bastante primor. Eu vou soltar um exemplo aqui de uma gravação. É muito importante também que faça essa gravação em cima do metrônomo. E essa é uma dificuldade de muita gente, né? Tocar em cima de um metrônomo é uma dificuldade de bastante gente. Você pode também, em vez do metrônomo, usar um loop de bateria pronto, desses que você pode baixar na internet, ou muitos vêm nos programas. Você coloca lá Groove Drums, batida de bateria, groove bateria, no estilo que você quer. Você encontra muita coisa de graça para baixar na internet mesmo. Ou nos programas, tem vários exemplos de grooves que você pode usar. Enfim, faça essa gravação guia da melhor maneira possível e grave violão e voz separados. Eu estou usando o violão como exemplo, pessoal, porque é um instrumento muito popular, mas pode ser outro instrumento também harmônico para fazer essa guia, né? Então grave esse violão e voz, se possível, de maneira separada. Eu vou dar um exemplo aqui de uma música que eu gravei há pouco tempo e eu vou mostrar aqui o exemplo de violão gravado. Vou tocar a caixa aqui para vocês. Aí tá. Esse violão aqui. Esse violão é um violão gravado em linha mesmo, com cabo. Não tá um som bonito de violão, porque é um violão guia. Eu não me preocupo em gravar um super som de violão na guia, em princípio, porque é um violão guia, em princípio ele vai regravar, então eu gravei via cabo mesmo e não está mixado, né? Mas ele tá, olha aí, dentro do metrônomo bonitinho. E gravei a voz guia separada do violão. Está. Dá na mudança, sabes? O susto da maré para ver o gay. Perfeito, perfeito. Soltando o violão junto. Achei, 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 achei. Achei, achei, achei. Magano, 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 magano. Achei, achei, achei. Eu poderia gravar essa guia junto, voz e violão junto, certo? Só que aí eu teria menos independência de volume, porque o violão ia vazar no microfone da voz. E gravando separado, eu tenho como, por exemplo, aumentar ou abaixar só o violão. Se, por exemplo, um baterista que for gravar em cima da guia quiser. Então, fica a minha dica de você gravar essa guia separada. Violão, depois voz. Grave a sua guia bem feita, grave no metrônomo e seja preciosista com duas coisas. Primeira, afine o violão, afine de novo e afine de novo. Por favor, não grave com o violão desafinado. Qualquer coisa que você fazer, seja um preciosista a sua gravação. Eu sei que parece bobo, mas é realmente importante, até porque violão e guitarra são coisas que são às vezes difíceis de afinar, né? Então sejam preciosistas. E uma coisa importante, cuidado com os afinadores do computador e do celular, tá? Muitas vezes os afinadores eles são muito sensíveis, então o ponteiro do afinador ele fica meio louco, para lá e para cá. Cuidado, certo? Aqueles afinadorzinhos que você compra separado costumam ser um pouco menos sensíveis, então um pouco mais fáceis de você afinar. Não digo que os afinadores do celular sejam ruins, mas eles são muitas vezes muito sensíveis. Muito bem. Com relação à segunda coisa, o tempo precisa ser bastante preciso. Muitas vezes a gente tocando
um violão, um piano, a gente não consegue fazer tudo ritmicamente muito preciso. Então a gente acaba usando alguns artifícios do programa para arrumar esses tempos, edições digitais, que é o que vamos falar agora, do digital, do som, depois que ele entra no computador. Duas coisas muito importantes, analógico e digital. Pessoal, o digital quer dizer conta. Tudo que está dentro do computador é digital, certo? Equipamentos digitais são equipamentos que são mais eletrônicos. Eletrônico no sentido, você tem mais poder de edição, né? Eles transformam o seu áudio em números. O computador funciona via números. Então aqui dentro tudo é digital. E a gente vai falar um pouquinho agora do software, do computador e do software. Primeira coisa muito importante que ninguém dá muita bola e é a fonte de muitos problemas nas nossas produções. A nossa rede elétrica, né? Sim, a gente tem que se preocupar com a rede elétrica. Se você está disposto a começar a trabalhar com isso, a fazer boas produções, não custa nada chamar um eletricista e dar um geral na sua rede elétrica. A rede está chegando bem, a tomada que você vai usar está funcionando direitinho, está vindo a energia que você precisa, né? A sua energia costuma cair, costuma oscilar muito. Quando a energia oscila muito, ela pode fazer mal para os seus equipamentos, para o seu computador, para os seus pedais, né? É importante ter uma energia estável. Existem alguns equipamentos que você pode comprar à parte que deixam a sua energia mais estável. Um deles é o condicionador de energia. Condicionador de energia, tá? O condicionador de energia, ele estabiliza melhor a sua rede elétrica, evita alguns ruídos e protege seus equipamentos. Outros equipamentos mais baratos, mais simples de se comprar, é o estabilizador. Mas o estabilizador, pessoal, não estabiliza a sua energia, né? O nome do estabilizador é fake, né? O estabilizador, ele protege contra raios. É importante ter um estabilizador. Tenha. Alguns não são caros, né? Mas ele protege contra raio. Então cai um raio, o estabilizador segura. Assim como os filtros de linha. Já viu aquelas tomadas que tem um fusível dentro. Vale a pena também ligar tudo em filtro de linha, protege seus equipamentos. E o no break. O no break, ele é um equipamento um pouco mais caro, mas o no break, ele segura a energia quando cai. Então acabou a luz, você está trabalhando no computador. O seu computador, se ele for um notebook, como esse aqui, tudo bem, porque ele não apaga, ele tem uma bateria interna. Mas se ele não for um notebook, se ele for só funcionar via cabo, como as torres, né? Aí é interessante você pensar no no break, porque se a energia acaba, o no break ele segura um tempo. Ele segura, depende do no break, uns 20 minutos, e aí você consegue salvar o seu trabalho e não perder tudo aquilo que você gravou, certo? Então, primeira coisa importante, rede elétrica. Se possível, assegure-se que a sua rede elétrica está funcionando de maneira normal, ok? Segunda coisa, o seu computador. É muito importante, pessoal, você entender minimamente de como funciona o seu computador. Muita gente não tem talento para as coisas modernas de computador, né? Mas entenda pelo menos a diferença entre programas, arquivos, samplers. Né? Programas todo mundo sabe o que é. O Word é um programa, né? O Word, os programas de imagem, os programas de áudio. Né? E arquivos depende do que você vai trabalhar. Então, nós estamos com uma música aberta aqui, esta música aqui. A noite chegar na mudança, sabes, o susto da maré para. É um arquivo dentro do programa que eu estou usando. O programa que eu estou usando é o Logic Pro. O Logic Pro é o programa de gravação de áudio da Apple. Esse meu computador é um MacBook da Apple, que é um computador muito legal. Vale a pena, mas você pode usar também o Windows PC, não tem problema nenhum.
Isso não influi no seu áudio, no resultado final, influi na performance do seu computador. Você pode usar o seu Windows, pode usar o seu Cubase, que é um programa também de áudio muito bom, o Nuendo, o Pro Tools, o Reaper e vários outros programas que gravam áudio também, não tem problema nenhum. O programa não influencia muito no seu som, influencia sim nas ferramentas que você tem. Eu uso o Logic Pro e sou muito feliz com ele. Se você puder usar o Logic Pro e um MacBook ou outro computador da Apple, sorte para você. Mas muita gente usa o Windows e é feliz assim, certo? Muito bem. Independente do programa que você usa, você precisa configurar o seu programa. Porque o ideal é que você, além de ter o seu computador e uma energia elétrica estável, você precisa ter também uma placa de som. A minha placa de som, esta aqui pretinha, que é a placa de som da Motu. É a Motu 8 Preta. Né? Mas existem placas de sons hoje bastante acessíveis de preço, aquelas pequenininhas, né? Que o pessoal usa. Eu não tenho nenhuma aqui agora, mas se você colocar placa de som na internet, você vai ver várias placas de som. Você pode, se você ainda não tem uma, você pode começar com uma barata. Um exemplo de uma placa barata é essa aqui, ó. Essa aqui da Behringer. Uma das placas mais baratas que tem. Funciona, claro, eu não vou dizer que funciona tão bem como placas mais caras. As placas mais caras são melhores. Mas se você tiver aí, né, não tiver muita experiência, é uma placa legal de você ter. E aí? Não sou endorser da Behringer, tá? Só porque estava aqui no estúdio. Olha aí, uma plaquinha de som pequenininha, legal, tem 2 canais, então você só pode gravar 2 canais ao mesmo tempo, mas separadamente você pode gravar aí quantos canais você quiser. Tá aí, plaquinha da Behringer. Se você quiser marcas melhores, eu posso indicar a Focusrite, a Motu, que é a que eu tenho. Se você quiser melhores ainda, aí você vai pagar bem mais caro, que são as placas da Pro Tools, Apogee e outras placas que são bem mais caras. Se você puder, ótimo. Se não puder, faça o que seu bolso permitir. Não tem problema, pessoal, não tem problema mesmo. A maioria de vocês que estão nos assistindo provavelmente são músicos independentes. Nós não temos grandes fundos, mas é possível tirar leite de pedra. Ok? É possível. Vamos lá, então. Bom, tendo o seu computador, a sua rede, ok, a sua placa de som, você precisa então de algum lugar para ouvir melhor. Que no meu caso são esses monitores aqui. Né? Tem um par. Esses meus monitores são monitores da Samsung. São monitores razoáveis, não são top de linha, não são também porcaria, são monitores meio termos. A gente faz o que dá pra gente. A gente gasta o que dá pra gente gastar, né? Mas o mais importante de tudo é que você conheça seus monitores. Você se acostume com eles e você comece a entender como eles funcionam. Como eu faço isso? Ponha sons bem gravados. Escolha alguns sons que você goste, de preferência, e que sejam bem gravados. E veja como eles soam nos seus monitores. E aprenda, por exemplo, eu gosto muito do som de bumbo vamos supor aí, das músicas do Michael Jackson. Compôs uma música que tem a ver com o som do Michael Jackson e eu quero aquela sonoridade do Michael Jackson na minha música. Pois pegue o som do Michael Jackson, ponha nos seus monitores e ouça como soa, por exemplo, o bumbo, o baixo, a guitarra, né? E aí você tente na sua música copiar aquele som. Não tenha medo de copiar, é uma ótima forma de você aprender. Não vai ficar igual, né? Mas copie um som que você goste, né? Michael Jackson é um óbvio, eu usei como exemplo, mas é um som. É muito bem produzido o som do Michael Jackson, segundo vários artistas. E você veja como eu sou e tente copiar aquele som. Né? Você pode fazer isso com seus monitores e também com fone de ouvido. Um bom fone de ouvido.